E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quando você estiver assistindo essa resenha, hoje nós vamos falar do 5º episódio da 2ª temporada de Entrevista com o Vampiro. Sim, um episódio muito marcante, muito chocante, muito interessante, com muitas informações importantes, tá? E hoje eu estou aqui com a Si e com a Sheila. Si, nossa convidada mais uma vez para falar com a gente sobre a série. E a gente fez questão de trazê-la hoje para esse episódio, afinal foi um episódio que nós ficamos comentando no nosso particular. E a gente percebeu que a Si tem muito a agregar nos comentários dela sobre esse episódio. Então, Si, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por topar estar aqui com a gente. Se apresente e aproveita e já conta um pouquinho o que você achou desse episódio, em que lugar ele fica no seu top. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei se vocês estão nos assistindo, qual horário. Eu sou a Simone, né? Já participei aqui da resenha do primeiro episódio. Estou aqui no 5º, novamente, enchendo o saco de vocês. E, assim, esse 5º episódio eu acho que era um dos momentos mais esperados, né? Pela gente que está acompanhando a série. Porque ele traz um pedaço que ficou perdido. E esse pedaço ele é muito importante porque ele traz um monte de respostas que a gente estava desde a primeira temporada. Mas isso e aquilo. E, além de tudo, traz outras coisas que já deixou a gente com a pulga atrás da orelha, né? Que vai acontecer ainda pela frente, né? Ainda tem o 6º, 7º e 8º episódio aí pela frente. E foi muito chocante quando iniciou, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça de como seria essa viagem aí ao passado, né? E eu meio que eu estava com uma ideia misturando o livro com um pouquinho do filme, sabe? Então, no tipo, a gente vai ver, né, o Daniel mais contido, porque jovenzinho, estava ali no começo da vida dele, ele era um jornalista muito amador, super amador mesmo, e então não vai ser nada, assim, muito profundo, às vezes mais o que ele pode fazer é não ser tão passivo quanto o Daniel do filme, né, do Christian Slater, né, o personagem que o Christian Slater interpretou, que ele estava ali, né, aceitando o máximo que ele falava, tá bom, então eu conheço isso de vampiro, você faz isso, né, e tal. A gente já sabia que o Daniel, de verdade, ele não ia fazer, ele não ia ser tão passivo assim, né, mas ainda seria um pouquinho amador. Mas aí veio uma marreta, né, na nossa cabeça, com Nossa. tudo. E eu realmente, eu não estava esperando por isso, de verdade. Assim, eu passei o episódio todo chocada, tanto que teve uma hora que eu pausei e foi, acho que o vídeo que eu mandei até para vocês, que aquele trechinho de tipo, gente, eu tô passada, eu tô chocada, minha boca tá aberta. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, de tão surpresa que eu fiquei. E eu fiquei assim, me deu um misto, né? A gente até falou disso daí um pouco no privado, me deu um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu fiquei com dó, eu fiquei com raiva, eu queria amparar, mas eu também queria bater.
Fala assim, ai, gente, eu não sei o que eu É a faço agora. famosa relação de amor e ódio com as crônicas vampirescas e com os personagens de Anne Rice. Todo mundo passa por Exato, isso. Não tem para onde correr. exatamente, exatamente. E assim, você olhar e vir uma coisa dentro de você do tipo, cara, eu não acredito, sabe? Eu não acredito no que eu estou vendo, eu não acredito no que eu estou ouvindo, que tudo isso aconteceu. E para mim foi muito chocante, né? Uma das coisas que também nós falamos foram dos gatilhos, né? E eu até lembro que eu falei para umas amigas minhas, falei assim, ó, na hora que for assistir o quinto episódio, toma cuidado, porque se você não tiver num mood legal, não recomendo, porque ele toca em pontos bem sensíveis, né? Tanto de família quanto de relacionamento, seja psicológico, físico ou emocional. E você precisa estar preparado para ouvir aquelas coisas, né? Porque, obviamente, assim como quando a gente lê as crônicas, é, acaba tocando em partes da gente bem complicadas, e por isso, tomem cuidado, né? No dia que você estiver mais feliz, você já tomou um chazinho de camomila, ou tomou uma vodka, tá legal e tudo, vai assistir o episódio, você tá feliz, que é capaz de não te derrubar tanto. Mas se você não tiver num mood legal, ele vai te pegar muito sério. E é nessas partes que aí a gente viu aquela tríade do episódio, e aí você acaba ficando com dó. Que nem ali chegou uma hora que eu não sabia mais de quem que eu tava com mais pena. Se era do Daniel, coitado, que entrou de gaiato num navio, praticamente, ali, e estava passando por todas aquelas situações. Se era do Louis, que a gente vai falar sobre isso também, e até mesmo do Lestat e do Armand, porque, meu Deus, todo mundo ali tá ferrado, né? E aí a gente embarcou na coisa junto com eles. Então, para mim, foi um episódio muito impactante. Acho que um dos melhores até agora, Uhum. incluindo a primeira temporada, que também tiveram episódios incríveis. Mas eu acredito que, se a gente colocar num patamar até agora, primeira temporada até o quinto, este, eu ainda deixo no topo o piloto da primeira temporada, e logo em seguida vem esse. Esse daqui, ele conseguiu desbancar o sexto episódio da primeira temporada para mim, né? Fica em terceiro lugar, mas esse episódio ele foi muito significativo, muito mesmo. Ele tocou em pontos bem sensíveis, e mais uma vez é aquela coisa, a produção dessa série, ela é magnânima. Não tenho o que dizer, o cuidado que eles têm, a, a história que eles criaram, a essência que eles trouxeram dos livros, que é muito aparente, e é muito bom ver isso em tela, sabe? Porque você se sente participante também daquilo. Não é uma coisa que você assiste e você, passei meu tempo. Não, você se envolve exatamente com o que você acabou de ver, com o que você acabou de ouvir, principalmente, sabe? Mais do que um show de entretenimento e tal, essa série, pelo menos para mim, ela tem se mostrado até mesmo uma revisita de, de ser humano, de atitudes, de relacionamentos, sabe? De coisas que a gente passa
e que, apesar desses seres aí serem seres, né, de fantasia, né, mitológicos e tudo, eles são muito, muito intrínsecos com a nossa vida, assim como tudo que a Anne escreve nas crônicas, né? Eles conversam muito com a gente, né? Os dramas são muito os nossos dramas, apesar de tudo. Então, primeiramente, preliminarmente, é isso que eu tenho para falar. Sheilinha, e você, amiga? O que você Oi, achou do gente. episódio? Eu sou a Sheila. Boa qualquer horário que vocês estão vendo esse vídeo. Eu acho que assim resumiu bem o que eu penso sobre esse episódio. Chocante é a palavra certa, tá? E o quinto episódio da segunda temporada teve uma reação mais ou menos como eu tive com o quinto episódio da primeira temporada. É um episódio de gatilhos. E dessa vez não foi diferente. Eu também me emocionei várias vezes durante o episódio. Tem cenas realmente muito fortes. Que naturalmente são vampiros, são seres mitológicos, mas quando a gente converte isso para o mundo real, a gente entende exatamente o que eles estão querendo passar, e realmente é algo que lhe deixa mal, pensativo, e se você não tiver num bom dia, não assista, espere para ver em outro dia, porque realmente eu vi num dia que eu estava muito ruim, e foi pior ainda, então eu tive que rever para a gente poder fazer a resenha, e ele continuou tendo o mesmo efeito, mesmo eu estando assim com a cabeça um pouco melhor. Entre os tops dessa segunda temporada, para mim, esse episódio, para mim, é o melhor episódio da segunda temporada. Esse episódio, ele é realmente isso. Eu acho que a palavra que mais descreve ele é chocante. Não tem nem outra palavra para ser utilizada, né? Porque é um episódio que nos dá muitas respostas, até que, enfim, porque eu já não aguentava mais, que eu tava, gente, pelo amor de Deus, vamos acelerar esse negócio aí, que a minha alma fofoqueira tá aqui precisando ser alimentada, Rowling Jones. Entendeu? Poxa, tu privar o fofoqueiro da fofoca desse jeito é muita sacanagem, entendeu? Mas aí também, quando ele veio com a resposta, misericórdia, foi assim, tu quer? Então toma. Segura, joga. Te vira agora, tu não queria? Então toma, entendeu? Não reclame. Então, assim, realmente, esse episódio realmente ele mexeu muito comigo também. Ele tem assuntos, ele aborda assuntos que me dão muito gatilho em muitos momentos. No dia que ele lançou, que foi quando a gente assistiu, né? Eu fiquei assim, desolada, baixou a bad existencial total, e eu fiquei assim, tipo, uma completa inútil por uns 3 dias para eu conseguir, sabe, voltar a ser eu, né, basicamente. Esse quinto episódio da temporada se chama Não Tenha Medo, apenas comece a fita. Um episódio totalmente focado no que aconteceu na primeira entrevista entre o Daniel e o Louis, lá em 1973. Né? No ranking dos episódios preferidos do público do IMDb, ele está em terceiro lugar. Tá? E para mim, como eu falei, já foi um dos mais pesados, mais chocantes, por tudo que ele aborda. Você que está nos assistindo aqui neste vídeo, pausa aqui, vai lá no nosso Instagram, TikTok, Twitter. Temos também um podcast no Spotify, tá? Só estamos no Spotify, infelizmente, mas só estamos lá mesmo. E, claro, dá uma pausa aqui, segue a gente em todas essas redes. Aqui no canal do Instagram, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like já aqui embaixo nesse vídeo. Não esquece, toda a nossa resenha ela vai vir com spoiler do episódio. Então, se você não assistiu o episódio, pausa aqui, vai lá, assiste, e aí você volta aqui para terminar de sofrer de vez, entendeu? Porque esse episódio é tipo assim, é sofrimento. E depois que você terminar ele, tu bota um Jorge Mateus para escutar, entendeu?
Tu vai escutar a Bota Maiara e uma Britney, Maraísa. bota um pop pra cima, bote um I'm a Slave for You e vai dançar, vai ver uns clipes aí da Britney. Porque ou você fala, não, vou me levantar, vou me reerguer, bota um cropped e se ergue E escutando a reage. Britney Spears, entendeu? Vai escutar um pop by anos 2000, que é o melhor de todos. Ou tu termina de se afundar escutando uma Marília Mendonça, Maiara Maraíza, um Jorge Mateus, e tipo, entendeu? Deita na tua cama ali, só acorda na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Porque, gente, esse episódio é de lascar a alma, o coração e todo o corpo inteiro. Não tem quem sobreviva a ele. Se você sobreviver, meu filho, tu já tá morto por dentro, esquece da vida, entendeu? Tu tá aqui só existindo. Se passou ileso, não sentiu nada, é porque Uhum. tá morto por Tá dentro, morto, gente. total. Não tem nem o que falar, né? Pelo amor de Deus, não é possível. A pessoa, sei lá, caveirinha. Assim, claro que não, né, nem necessariamente, nem todo mundo vai ter passado por essa situação, mas eu acho difícil, por as Sim. situações apresentadas, mas eu acho difícil alguém hoje em dia não ter passado ou conhecer alguém que passou por algum desses momentos ali. Então a gente vai chegar lá, a gente vai dizer tudo para vocês, então vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Então, bora começar o episódio, porque é tiro, porrada e bomba, é dedo no cu e gritaria, é isso aí, entendeu? Só vamos. O episódio já se inicia lá em Dubai, né, com a Armand. Gente, primeiro, que roupa é aquela da Armand, gente? Pelo amor de Deus. Vocês repararam? Eu achei divo. Sim, então, é nesse sentido que eu tô falando. Mas vocês repararam, não sei se é coisa da minha cabeça ou se eu falei tipo, mas essa segunda temporada, o Armand no presente tem tido uma crescente na aparência dele. Tipo, como se apresentando como mais homem, não o menino que ele deve aparentar ser, mas ele está passando isso através do cabelo, através da roupa, da elegância que ele está se vestindo, da postura. Eu reparei isso do primeiro episódio até agora, né, que a gente está no quinto, tem essa crescente. Não sei se foi só eu que reparei isso ou se é coisa da minha cabeça, não sei, pode ser. Mas eu percebi isso. Eu falei, gente, assim, nesse quinto ele falou a mão da porra toda. Eu falei, que é isso? Não, nesse quinto episódio ele tá matando a pau, né? Porque, além de tudo, ele tá sentado ali naquela mesa. E, gente, o jeito que ele sorri, o jeito que ele se comporta. O cabelo dele um pouco mais liso, né? Sem os vários cachinhos dele. Sim, o jeito que ele dá umas olhadas ali pro Lui, conforme o Lui vai falando e tudo, do tipo, mais tarde a gente conversa. Amiga, eu pulava, eu engatava ali, engaixava ali, não tinha nem guindaste que me tirasse, entendeu? Não, você tá levando total. Eu falei assim, olha, se eu fosse o Lui, meu amor, se eu fosse o Lui, eu já falava assim, Daniel, peraí. Vai dormir, vai dormir. Tá na hora de minutos, uma pausa. Vem cá, irmã, vamos lá. Vamos inaugurar essa mesa aqui, que não deve ter sido inaugurada ainda. Depois a gente parte para o sofá, para o chão, para a cozinha, para a mesa, para a pia do banheiro. Para a sacada. Vamos lá. Só vamos. Gente, eu fiquei louca. Eu falei, pelo amor de Deus. É a primeira coisa, assim, e a câmera já começa bem tipo, na cara dele. Eu falei. Sim. Eu dei um. Não, o engraçado é que, tipo, o episódio começa desse jeito, né? Mas depois é só porrada na nossa cara. Foi só assim, vamos fazer 5 minutos do povo sendo feliz e depois a gente só vai, entendeu? Só porque joga começa merda muito bonitinho, né? Começa o Lui falando lá que agora eles tinham um plano
Então, aí eles passavam as noites lá no museu, aí eles deitavam lá em cima da mesa, aquela coisa super romântica, né? Como se fossem dois jovenzinhos deitados Dois na cama, adolescentes. vendo as estrelas e tudo mais, só que eles faziam isso no museu e tal, né? Muito cultos, muito artísticos, lógico, né? Então, vou fazer lá no museu. E depois, gente, é só sofrimento, é só dor, é só agonia, desespero, grito, né? Exatamente. Verdades jogadas na cara. Muitas, maravilhosas, inclusive. E aí, né, nesse desenrolar da história, o Armand e o Louis estão contando lá para o Daniel, a gente tem a chegada do Malik, né? Que, assim, eu curti muito, né, essa dinâmica de, tipo, o Armand, quando come, demora para se alimentar, ele não precisa se alimentar frequentemente como um vampiro mais novo. Mas quando ele se alimenta, ele gosta de fazer toda uma, sabe? Ritual, né? Exatamente. Passa, né? Todo um ritual, todo um rolê. E eu fiquei, nossa, né? Gostei, curti, achei interessante. E assim, isso aí foi só para afirmar mais ainda o que e quem é o Armand, gente. O povo tá vendo aquela coisinha ali, bonitinha. Ai, eu amo o Louis. Ai, eu tô cuidando do Louis. Ai, o Louis é o cacete, tá? Gente, sério, não entrem nessa vibe. O bicho ali, o Armand, é o cão, entendeu? Tipo, Santiago do lado do Armand? Gente, Santiago é fichinha. Sabe? Tadinho, coitado. Santiago como é o nome? É um poodlezinho do lado de um leão. Entendeu? Então, assim, isso aí é só fachada do Armand, entendeu? Vamos enganar os bestas! Uhul! É só isso, entendeu? Não caiam nessa. Vão ler o livro, que aí vocês vão saber quem é Armand de verdade. E eu gostei muito disso, porque, tipo assim, mostra que a série não está tentando enganar o público, né? O Armand está ali naquele momento, naquela posição, para tentar se fazer para o Louis, o que mostra também. Aquela bicha ali, gente, além de ser o cão, tipo assim, de ser ruim, também não presta em nada, entendeu? Aquilo ali é ardiloso, é cobra venenosa. É um Entendeu? basilisco aquilo lá. Total. Adorei a referência. Adorei a referência, entendeu? Então, assim, não caiam nessa. Aquilo ali é ardiloso toda a vida. E a série está mostrando isso. Só não está enxergando isso, gente, quem está querendo se iludir. Mas eu não vi isso. Amada, vê de novo. Amado, vê de novo o que tu tá vendo errado. Entendeu? É só isso que eu te falo. Tu tá vendo muito errado. E uma coisa que eu acho muito interessante é a gente perceber o quanto o Armand consegue enganar o Louis, né, de todas as formas, porque o Daniel perguntar quem é esse daí, é mais um coitado que o Armand vai fazer sofrer, não sei o quê, vai torturar e tal. Aí o Louis, mas o Armand não faz isso, ele não é cruel, apesar de tudo, ele não é cruel. Gente, sério, preguiça do Luiz. A vontade de dar tanta tapa na cara dele e falar: minha bicha, acorda. Pelo amor de Deus. Toma vergonha nesta tua cara. Não é possível que a pessoa possa ser tão burra assim, gente. Não dá, não entra na minha cabeça, minha paciência não permite um negócio desse. Não, aí o pior é que depois a gente descobre que não é nem questão de burrice, né, coitado? É que ele foi embaralhado mesmo, né? Cabeça, né? Ele foi embaralhado mesmo, real. Não só ele, como o Daniel. Gente, incrível. Aí a gente fala assim, Luiz, você não é tão burro assim, né? Você foi enganado, enganado das piores formas. Ai, amiga, eu já entendo assim, tudo bem, a cabeça dele foi mexida, foi, mas ele também gosta, né? É aquela coisa. Por mais que ele tenha tido a cabeça mexida, tem sempre uma coisa ou outra ali no ar, na situação acontecendo, que dá para ele pegar no ar assim e falar, não, e começar a questionar, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos começar a prestar atenção aqui.
é o que eu falo, o Lui, ele é acomodado, né? Ele é absurdamente acomodado. Então, tipo assim, quer saber? Sei que estou sendo feito de idiota, de otário, de imbecil, sei, mas eu vou perder meu tempo me estressando, sabe, para poder resolver. Ele prefere, ele é O comodismo, né? Exatamente, esse tipo de pessoa. Ele tá na merda, num relacionamento merda, mas ele vai continuar ali só porque ele não quer passar por todo aquele processo de ai, não, vamos resolver a vida, vamos cada um para um lado, sabe? Todo aquele processo que o final de um relacionamento e um afastamento total vai acarretar. E, infelizmente, existem muitas pessoas assim. Nossa, eu conheço muitas pessoas assim. Sim, também. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Ele triste, sabe. Né? É muito triste, né? Porque a pessoa, ela, além de tudo, ela é acomodada, ela se conforma à situação do tipo, tá uma merda, mas eu prefiro continuar na merda do que ficar sozinho, ou eu ter que começar tudo de novo, eu não quero trabalho, né? Não, ter que começar tudo de novo, mas não sei o quê. Não, isso daí vai Exatamente dar isso. muito trabalho, então eu vou ficar do jeito que eu tô, que já está aqui mesmo. O A que são pessoa 77 conformada, né? anos? Né? Vamos passar mais 77? Vamos passar mais 77. Vamos passar mais 100 e não sei quanto, 200, 500 mil. Não quer realmente ter trabalho, né? A menos que algo muito O grave obrigue. aconteça, né? Para que essa roda pare de girar e ele fala, não, opa, aqui, isso daí já foi demais. Então, agora eu não quero mais. Mas se não, vamos. Segue o baile. É exatamente isso. E o melhor nisso tudo, né, são os flashes que o Daniel tem, né, durante todos esses Isso. momentos, que vão se intensificando a cada episódio, vocês repararam isso, a cada episódio foi se intensificando e foram aumentando. E principalmente era sempre no momento em que o Armand estava falando com ele na maioria das vezes. Sim. Né? Sempre que o Armand estava falando com ele, ele tinha um flash da época de São Francisco. Desculpa, gente. É porque eu sou do Rio. Eu ia meter o São Cristóvão. Eu ia meter o São Cristóvão no meio. Porque aqui a gente tem uma cidade chamada São Cristóvão, entendeu? Um município chamado São Cristóvão. Então, às vezes, botou um som na frente. É muito som. Eu demoro para processar e entender qual é o som que eu tenho que falar. Enfim, é isso. Então, se eu errar em algum momento, vocês já sabem, tá? Se eu sem querer trocar o Cristóvão por Francisco, na verdade é Francisco. Ignorem o Cristóvão, vocês vão saber do que eu estou falando. É só mesmo por conta dessa confusão. E aí, eu achei muito interessante nessa questão do flash, porque além de estar intensificando, cada vez mais são flashes maiores daquele momento que ele viveu. E aí, quando ele cansa mesmo, ele aproveita, o Armando vai estar aqui? Não, vai demorar? Então então senta a bunda aí, vamos resolver esse cacete, porque eu já tô de saco cheio dessa palhaçada. Entendeu? Adoro o Daniel é maravilhoso, porque, tipo assim, sabe? E ele sabe que é mais fácil ele conseguir arrancar alguma coisa do Lui do que do Armand, né? Até porque se ele tentar tocar no assunto com o Armand vai, tipo, querido, já era. O Armand já vai meter uma telepatia hipnótica nele, e aí ele tá acabado, né? Já, ele vai de arrasta de falar vez. assim, não, eu já vou catar aqui no Lui, porque o Lui tá vivendo praticamente a mesma coisa, né? Tô desconfiado, já tô desconfiado que esse rolê aí já tá se arrastando. Então, vou catar ele aqui, que dele também eu consigo arrancar alguma coisa. Exatamente isso. E aí, né, o Daniel faz aquela pergunta que eu achei assim essencial. Por que de todos os humanos que Louis já matou, o Armand quis salvar logo ele, né?
e aí vem aquela resposta programada no cérebro de Louis, colocada pelo Armand. Isso foi genial, genial. E sabe de uma coisa que depois eu até fui atrás, porque eu fiquei com isso na minha cabeça. É que justamente nessa hora, porque aí o Louis começa a reproduzir as falas que o Armand realmente colocou na mente dele para que ele reproduzisse. E começou, e bem nesse momento, começou um sonzinho de piano, né? Como se fosse uma tecladinha assim e tal. E aí eu lembrei daquele filme o último filme do Stanley Kubrick, o De Olhos Bem Fechados, né? Que tem até o Tom Cruise, a Nicole Kidman e tal. E aí, justamente, porque eu falei assim, gente, eu lembro de alguma coisa que tem essas tecladinhas de piano, e é muito essencial no filme também, de Olhos Bem Fechados e tal. E são em momentos específicos. E aí eu terminei, eu juro para vocês, eu terminei de ver o episódio, aí eu falei assim, eu vou colocar esse filme, aproveitar que ele está lá no Max, vou assistir. E assim, provavelmente porque o pessoal da produção de entrevista é rato cinematográfico, né? Então, provavelmente, eu acho que eles quiseram fazer dessa forma, porque no filme toda vez que tem alguma coisa que vai ser um ponto de virada ou uma revelação, aparece a tecla de piano, aparece o piano tocando. E aí, em entrevista nesse episódio, propriamente dito, eles fazem a mesma coisa. E aí, na hora que começou a tocar, eu falei, meu, agora aqui, ó, aqui vai começar a chave de tudo. Tem alguma coisa errada nessa frase, nesse momento. É agora que vai começar, então, esse flashback que a gente está pretendendo. E aí não deu outra. Aí foi a hora que começou. Mas eu achei tão maravilhoso, tão lindo, né? De trazer também um elemento tão clássico, né, do cinema. Assim, eu tenho certeza que eles devem ter linkado por causa disso. Porque ficou muito perfeito. Ficou perfeito. Né? Não só essa segunda temporada, mas também a primeira. A série toda em si tem várias referências a diversos filmes, né? Diversas produções ao longo dos anos, das mais antigas às mais recentes, né? Muitos clássicos, né? Então, realmente eu não conheço, não assisti, então eu realmente não peguei essa referência. Mas realmente eu prestei atenção nessa questão do piano e tal. E achei, tipo, falei, comecei a entender que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia o que, agora eu sei o que, o que é. Então tá ótimo, porque eu realmente sabia que tinha alguma coisa ali, mas não fazia ideia exatamente. E nisso tudo, aí depois do Lui dar essa resposta totalmente programada, sabe? Né? Que foi colocada ali no cérebrozinho dele. Cara, o Daniel faz a maior pergunta. O Daniel fala: Eu quero saber o que aconteceu em São Francisco. Mas a principal pergunta dele é: a gente chegou nos finalmente? Eu fiquei assim. Gente, ele estava tão preocupado com Ele isso. estava desesperado. E aí eu até falei assim, meu, será que ele está preocupado? Porque, nossa, caramba, transei lá com o vampiro e nem sabia que era vampiro, mas não sei o que e tal. Nem aproveitei direito, né, a experiência, podia ter aproveitado mais. Ou ele está tão desesperado por essa informação que se eles não fizeram, será que ainda dá tempo de corrigir esse erro? Porque aí o Lui, né, fala assim, você quer agora? Depois que ele tem a resposta real do não,
Aí ele, se você quiser, toma aí, entendeu? Só vamos, dá Meu tempo namorado ainda. tá perseguindo aí a vítima dele, famoso. Tá, a gente tem tempo, ó, tem Eu tempo. achei sensacional esse momento. Mas, assim, eu fiquei realmente com uma questão. Gente, como eu falei nas resenhas anteriores, né, eu ainda não assisti o sexto, o sétimo e o oitavo episódio. Por quê? Porque, gente, depois desse quinto episódio, foi demais, sabe, para eu digerir. Então, assim, eu tô tentando evitar sofrer ao máximo. Porque, assim, sabe, a terapia não tá em dia, né? Então, eu tô precisando segurar a onda. Então, né, aí o Daniel tem essa grande dúvida sobre esse rolê. E o Grande que me. dúvida, grande desejo. A gente, né, fica na dúvida se é só dúvida ou se, tipo, ele tá arrependido por não ter acontecido. Fala, poxa vida. Exatamente, porque, assim, ao meu entender do Daniel na série, eu o interpretei como um personagem também bissexual, tá? Sim, eu Né? também. Não sei se alguém chegou a achar que ele realmente é só heterossexual, mas eu acredito que não, tá? Então, eu acredito realmente que ele seja um personagem bissexual, e por isso que ele mesmo ficou com aquela dúvida lá, tudo bem, independente dele estar loucaço, seus anos 70, afinal, realmente, anos 70 o pessoal se permitia, mas tô afim, vamos experimentar? Vamos, gostei, a gente continua, não gostaria, eu paro por aqui, tá tudo bem, ótimo. Anos 70 o pessoal se permitia isso, né? Hoje em dia o pessoal é todo cheio de nome tóxico, mas enfim, não vou entrar nesse assunto porque eu me estresso. E aí a gente tem o Daniel fazendo essa pergunta ao Lui, e o Lui fica tipo, só falta, né, se jogar para trás de tanto rir, e começa a história em São Francisco. Finalmente teremos respostas. E tem o Lui chegando no famoso apartamento em Devisadeiro, em São Francisco, e mostrando o apartamento para o Daniel. E assim, nostalgia bateu total e absoluta. Porque foi, assim, sensacional ver aquilo ali novamente, né? A gente já tem essa representação do apartamento lá no filme de 94, mas ver essa representação agora na série e foi, assim, sei lá, sabe? Eu não consigo nem encontrar uma palavra de tão para expressar o quão bom foi. Né? E o Luiz já chega mostrando o apartamento, mostrando o caixão, e o Daniel fica, tipo, totalmente incrédulo, acha só que o Lu é mais um maluco, tipo, ele gosta de uns rolê bizarro. Ele até Não, fala, né? Eu gosto de contracultura, tá legal, vamos exatamente. lá. Isso aí. Tipo, você gosta de uns rolê diferenciado? Ih, Vambora, a gente vai, a gente vamos. cai nessa, sem problema e tal. E o Louis abre lá aquela maleta dele bizarra com, tipo, sei lá, eu tenho. Nossa, tem tanta droga ali, tanta coisa ali, que não dá nem para entender, conseguir explicar e definir o que é o que e etc. Porque tem muita coisa ali. E o Daniel bota pra dentro, né? Tipo, anos 70, loucaço, né? E vai sendo feliz. E aí tem o início da entrevista deles. E nesse início, para muita gente que está chegando agora, não pegou essa referência, mas tem uma referência direta ao filme de 94, que é o momento que o Louis está de costas para o Daniel e ele está de frente para a janela. Uhum. É a mesma cena do Brad Pitt na janela no filme de 94. E é uma cena, né, descrita no livro também. E assim, nossa, eu fiquei assim, devo ficar com a cara de abestada total, entendeu? Mas assim, é só pra gente, é a gente que é fã do filme, do livro, e a gente sabe, e é isso, entendeu? É isso que acontece quando a gente tem uma referência direta dessa forma. E ali começa toda a entrevista, o Daniel totalmente incrédulo,
sabe? Tipo, ele tá vibes, só tô aqui pelas drogas, pela cerveja, e tipo, é só mais um riquinho, sabe? Mimado, pirado. Então ele vai ali o tempo todo zoando com a cara do Louis, enquanto o Louis afirma ser um vampiro. E no final o Louis se emputece porque ele não acredita, porque o Daniel não acredita, e ele parte para cima do Daniel, né? E mostra as presas e faz todo aquele rolê, e o Daniel fica desesperado, tadinho. O bichinho nem tinha Alzheimer naquela época, mas o bichinho tremeu igual vara verde, O entendeu? bichinho só faltou subir em cima do fogão, né? Ai, meu Deus, vou ser o assassino do Zodíaco ainda por cima. Total, Perguntou. isso! Chegaremos lá nessa questão do Zodíaco. Cara, eu achei maravilhosa essa referência. Que, para quem não sabe, o assassino do Zodíaco, ele foi um serial killer que, confirmado pela polícia, ele tem 7 mortes. Mas, segundo o próprio, escrito em cartas que ele mesmo mandou para os jornalistas e as rádios na década de 70, ele afirmou que já havia assassinado mais de 30 pessoas, que nunca foram confirmadas. Por quê? Ele nunca teve um modus operandi muito fixo, né? Uma forma exata de matar e de fazer todo aquele ritual. Ele, tipo, sabe? Hoje eu tô a fim de matar assim, matei assim. Então, a polícia nunca conseguiu ligar exatamente, né, todas as mortes a ele. E assim, o cara até hoje nunca foi pego. Ninguém sabe se ele tá vivo, se ele morreu, quem ele foi, ninguém nunca descobriu, né? Nem a identidade dele e nem realmente quantas mortes foram. E é isso. Ele realmente ele esteve atuação dos anos 60 até quase o final dos anos 70. Então é por isso a citação do Daniel, né, falando, perguntando se o Louis é o assassino do Zodíaco, né? E eu achei isso sensacional, porque botou True Crime no meio. Eu já pareço até a louca, entendeu? E aí eu pareço até um pavão, já me abre então. Um pavão não, como é que é? É um pavão? Não sei, não. É É um pavão pavão, né? Já me mesmo. abro inteira, que as penas, assim, né? Falou em True Crime sou eu. É meu sobrenome, quase. Então eu achei maravilhoso. E aí o Daniel finalmente, né? Fala, não, realmente o cara é um vampiro, então vou segurar minha onda. Tadinho, tremendo até não se aguentar mais, mal se aguentando em pé, de tanto que tremia. Aí é mais um motivo para ele se encher mais ainda de drogas, né? E aí realmente começa a entrevista. E nisso, o Daniel, apesar do medo que ele estava do Lu e tudo mais, ele chega e se oferece. Só faltou ser igual aqueles porco assado na mesa de jantar, assim, só faltou botar a maçã na boca, entendeu? Ele se oferece total pro Lu, tanto que ele tira até a camisa, né? Aí o Lu, tipo, eu não tô aqui para isso, meu querido. Eu só quero que você me entreviste, vamos conversar, entendeu? Tu não tem o borogodó que eu quero. E eu fiquei tipo assim, gente, Daniel ousadíssimo, né? Eu falei, exatamente, tipo, né? Já que eu tô aqui, o cara me deu cerveja, me deu cerveja de graça, me encheu o rabo de droga de graça. Ele deve estar querendo alguma coisa em troca, então darei algo em troca para ele, mas não era essa troca O que que ele posso queria. dar é isso, né? Exatamente. O que eu tenho para dar é isso. Você aceita? Se não. E aí volta para Dubai, e o Daniel fica tipo esperando a real resposta do Louis, e o Louis fala: não, Daniel, a gente não transou, a gente não fez nada naquela época. E assim, ao mesmo tempo que a gente vê a reação de alívio do Daniel, a gente também percebe que, tipo, tem uma pontadinha Eu de, tipo, percebi isso. Ela poxa, falando, poxa vida, a gente não quem é transou. que, né?
Já que eu tava ali, eu poderia agora chegar e tirar essa onda, pô, daí com um vampiro, meu irmão, e sobreviver para contar, entendeu? Mas, infelizmente, não rolou. Não foi dessa vez, meu querido. O Louis tá falando horrores do Lestat, né? Tá lá metendo pau no Lestat, a clássica cena de alguém que teve um relacionamento conturbado, que não acabou bem, e a pessoa, obviamente, vai pintar a outra como o vilão perfeito, né? Só quem tem culpa é o outro, só quem fez coisas erradas foi o outro, eu não tenho culpa de nada, eu fui uma vítima, eu fui injustiçado, não me amava, não tinha o mínimo de cuidado comigo, a pessoa era uma ridícula, e foi, né? E por aí vai. Exato. E nisso, o Daniel, voltando em Dubai, o Daniel fica jogando várias verdades na cara do Louis, né? Tipo, o tempo todo. Eu adoro que o Daniel não perde. Cara, ele não perde uma oportunidade. Não. Tipo, o Louis falou: meu amor, tu tá todo errado nessa merda. Quem és tu pra falar alguma coisa, entendeu? É desse jeito, é nesse nível. E assim, o Daniel, ele não mede as palavras, ele não, sabe, não se preocupa nem um pouco em não vou falar toda a verdade. Ele fala mesmo, independente de qualquer coisa que possa acontecer. E com isso ele tem um outro flash, né, do Armando falando várias coisas para ele. E ele omite isso o Daniel, ele acaba que fica meio aéreo nesse momento. E o Louis pergunta o que aconteceu. O que está acontecendo? E o Daniel omite que ele está tendo esses flashes. E aí ele fala: não, bora sentar aqui, eu quero tudo, vamos botar tudo na mesa, entendeu? Eu quero saber o que aconteceu de cabo a rabo, e é isso. E aí os dois, porque na verdade um lembra de uma parte, o outro lembra de outra parte, e mais ninguém lembra realmente de tudo. Exato. Né? E eles estão parados no mesmo ponto, e no mesmo ponto de onde, para os dois, é uma página em branco. Exatamente. Depois, tipo, cara, eu não sei o que houve, né? A gente foi até aqui. E eu achei muito interessante que aí, quando eles voltam lá para São Francisco, que aí passou essa parte do Louis falando horrores lá do Lestat e tal, a gente chega na parte onde o Louis tá falando que deixou a Cláudia na estação, né? Que foi lá na primeira temporada que ela ia realmente embora, né? Ela ia sozinha, né, para a Europa, e o Lestat não deixou, né, e tudo mais. Mas a história, né, ele vai até esse ponto. E a gente também, né, não tinha essa informação, não sabia o quanto o Louis tinha contado para o Daniel, porque a gente ainda tinha na nossa mente de que, que nem a série está fazendo referência, né, ao filme de 94, o filme de 94 contou a história toda, né, até o final, até ele ficar sozinho, todo o rolê. Mas e aqui? Aí é onde que veio essa resposta de que até onde o Louis tinha contado para o Daniel, e começou depois todas as outras coisas, foi só até aquela parte da Cláudia. Então, que nem ele não sabia o que a Cláudia e o Louis tinham feito depois, que era o planejamento da morte do Lestat, não sabia da fuga para Paris, não sabia do que tinha acontecido com o teatro, por isso até que o Daniel recebeu aqueles excertos, né, de jornal, e não entendia, né, exatamente, mas por que está aqui, que pegou fogo, como é que isso aconteceu, se foi acidente, não estou entendendo nada dessa coisa.
Então, eu achei fantástico, porque aí ela já começou a dar as respostas, né? Esse episódio já começa aí a dar algumas respostas pra gente. Exatamente. E o Lui, como sempre, né, durante esse momento lá em Dubai, lá em São Francisco, sendo chato, cansativo. E o próprio Daniel, tadinho, tá tipo, só vou concordar com o que esse maluco tá dizendo, porque, sabe, maluco, a gente não fica rebatendo, a gente só concorda, balança a cabeça e diz que sim, acabou, entendeu? Para ele parar de encher o saco. E com isso tudo, ele fica revoltado, porque o Luiz só sabe reclamar. Ai, mas eu sou contado, ai, mas isso. E o Daniel fala, cara, tu recebeu um presente. O Daniel vê dessa forma, né? Tu recebeu um presente. Tu não tem que se preocupar mais com questões humanas, com doença e etc. E aí o Daniel fala, comete o erro de falar, né? Me transforma. E ele ainda tem a cara de pau de falar, eu serei um Lestat melhor e uma Cláudia melhor, né? A Porque eu tenho ousadia, né? A atributos audácia. deles e os meus atributos são melhores que o dele. Eu falei, amigo, calma. Segura a tua onda, querido. Tu tá Calma, tu tá muito exagerada. Né? Segura, dá uma freada Desde aí. menos. Desde menos. Exatamente, isso aí. E aí é quando o Lui fica puto da vida, né? E parte pra cima dele. E a gente sabe o que acontece, que gera aquela marca no pescoço dele, etc. E a partir daí. Eu não sei se só foi você, se só foi eu, aliás, que fez isso. Eu acho que talvez vocês também. Essa é a cena que a gente escuta o áudio que tem na primeira temporada. Isso. E aí eu não sei se vocês fizeram isso. Eu voltei para a primeira temporada para ouvir. Até a entonação da voz dos atores é a mesma. Isso eu fiquei impressionada, assim, com o nível de profissionalismo desses atores. E o que me deixou na dúvida, se eles realmente filmaram só essa cena na época da primeira temporada, ou se ela foi refeita passo a passo. A entonação é perfeita. A entonação do Luke falando é igual a da primeira temporada. Gente, é absolutamente igual. É como se ele tivesse ouvindo várias vezes para ter feito novamente essa cena. E tem uma coisa muito legal sobre esse ator e sobre o Eric, que quando ele foi contratado para ser o Daniel jovem, ele ficava investigando os passos do Eric dentro dos estúdios, sem o Eric saber que ele seria o Daniel mais jovem. Então, ficava seguindo ele de longe, né? Ficava seguindo ele de longe. Então, para você ver o laboratório que esse ator fez para poder interpretar o Daniel mais jovem. Ele é um excelente ator. Ele é muito bom no que ele está fazendo. E eu achei, assim, excepcional essa cena como um todo, sabe? Até me lembrou vagamente aquela cena, História de um Casamento, entre o Adam Driver e a Scarlett Johansson. E tem uma cena em específico que o script é mostrado, enquanto a cena está sendo mostrada nos bastidores, que os atores eles falaram justamente o que está no script, não teve uma improvisação. E eles fizeram exatamente como estava ali e foi PayPal. Não parou, cara. Foi uma filmagem num take só. E eu tive essa mesma impressão quando eu vi essa cena em específico. Entre o Jacob e o Luke. E o que mais me impressionou foi como ficou parecido com o áudio da primeira temporada. Sim. Sabe? Isso foi uma coisa que me impressionou bastante. E eu acho que nesse ponto do episódio, a gente chega na metade do episódio aí, para mim, é só ladeira abaixo, no sentido positivo, tá? Sim. Porque ele começa a desencadear virou reação em cadeia, né? De tudo o que é que vai acontecer a partir de agora. São coisas que a gente não sabe. Sim. E que o Daniel, pela dedução e pelo todo o quebra-cabeça que ele faz durante a primeira temporada e a parte dessa segunda temporada, deduz o que foi que aconteceu. Eu acho muito legal que ele faz as anotações, né? Faz assim, por que você falou que me salvou dessa vez, não vai lhe salvar como em 1973? E tudo está muito vago, mas mesmo assim o cara está anotando, o cara está ligado. E aí ele começa a deduzir
pela audição mesmo, né? O que foi que aconteceu em 1973. Então, eu acho que a partir daí, o episódio, ele melhora mesmo, assim, ele tem uma significância muito grande. E por isso que eu acho que ele é o meu top 1, sabe? Eu acho que ele é o melhor episódio dessa temporada. Porque, a partir de agora, parece que é uma cena só que acontece. Uhum. E é nesse momento que você, telespectador, tem que ter cuidado. Porque é só ladeira abaixo. Você chora numa parte, para, e depois chora em outra, para. E é o único episódio da série, nessa temporada, que o Sam Reed não aparece. Ele só aparece a voz dele. Isso é um ponto também interessante. É um episódio revelador e que é sustentado totalmente pelos outros coadjuvantes da série, digamos assim, né? Exatamente. E aí, né, exatamente nesse momento que tudo desanda de vez num nível assim, e aí começam todas as questões, todos os gatilhos, todas as conversas importantíssimas para esclarecer exatamente tudo que aconteceu naquele dia ali. Naquele dia não, naqueles vários dias, porque foram vários dias, né, que eles permaneceram ali com o Daniel. E a gente entender qual foi o rolê todo ali, né? Que aí a gente vê o Armand chegando, o Louis tá lá mordendo o Daniel, né? Sugando o Daniel e quase o matando, e ele iria matá-lo, né? E aí o Armand chega e afasta o Louis do Daniel e começa aí, a partir daí, é sofrimento atrás de sofrimento, entendeu? Não espere nada mais que isso, porque não tem. É só isso. Então, eles começam a discutir, né? Porque o Armand tá bem de saco cheio, dá para botar até assim. Tá bem de saco cheio real do Louis, de todas as merdas que ele tem feito, né? De tudo que ele tem usado como desculpa normal, é o que o Louis faz, é o Louis, exatamente por isso. Ele fazendo merda atrás de merda e justificando, ai, porque eu perdi fulano, porque eu perdi não sei quem, porque... E é exatamente isso que o Armand joga na cara dele, né? Ele, cara, começa, né? Pô, tu fica nessa aí, coitadinho, já deu, já tem cacetada de ano, já tem tempo pra caramba e tu ainda tá nessa, sabe? E realmente, enche o saco, né? É uma parte que você vê que os dois, na verdade, estão um de saco cheio com o outro. Uhum. Muito entediados um com o outro, tanto que o que me dá a impressão ali também, por parte, no primeiro momento, do Armand, é que aquilo ali tem sido constante, né? Como também é revelado mais para frente. Então, que nem o Luiz sempre traz alguém ali para aquele apartamento e tal, aí às vezes pode até rolar alguma coisa assim, mais sexual e tudo, mas acaba com a pessoa sendo drenada, e aí o Armand chegando lá para limpar a bagunça, porque nem isso o Luiz faz, né? Tanto que ele é bem incisivo nisso, falando que você faz a bagunça e sou eu que sempre limpo. Uhum. É você, sabe? E aí vai o Lui, que aí ele já, né, ele tá doidão, por causa que ele tá com o sangue, né, do Daniel correndo nas veias dele. E aí ele também começa a rebater, do tipo, tá, eu posso até fazer essas coisas, ou então deixa aí que eu limpo, mas você é muito chato, você é entediante, eu não aguento mais você. Eu precisava de uma coisa diferente, porque todo dia tá sendo igual com você. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, é uma troca daquilo de, cara, é um que tá muito de saco cheio com o outro. Muito. E uma coisa que o Lui fala nesse momento que assim eu achei cruel demais é que ele fala que 10 horas com o Daniel significou mais para ele do que os 70 anos, 70, sei lá, 50, naquela época ele era 50 e poucos ainda. Pouco, é. Nesse que os 50 e poucos anos que ele estava com a irmã. Nossa. Aí eu fiquei tipo, Doeu.
Eu falei, mano, não acredito que tu falou isso. Olha, nossa, tadinho, deu pra... Eu segurei, eu senti aquela dor ali pelo Armand, sabe? Eu fiquei Sim, tipo, exatamente. É por isso tadinho. que é uma gangorra, é uma gangorra. Tem horas que a gente tá morrendo de dó de um dos personagens, aí você começa a ficar com raiva de outro, e aí depois você tá com raiva daquele outro e tá com dó, e você fica assim o tempo inteiro. E fora as coisas que vão batendo em você, né? Você fala, gente, muita sacanagem isso. Exato, nossa. Eu fiquei assim, eu falei, mano do céu, pegou muito pesado ali. Imagina, eu fiquei pensando, tipo, imagina você ouvir isso de alguém que você tá há muitos anos. Você tá até achando que, ok, a gente tá com uma vida aqui mais parada, mais entediada, mas nós somos seres imortais e tudo. O tédio vai bater uma hora, né? Mas aí vir alguém e jogar uma coisa dessa na sua cara, do tipo, nossa, eu passei 10 horas ali com aquele garoto e ele foi tão fascinante que me fez esquecer de todos esses anos de chatice, essas décadas que eu passei do teu lado. Real. Que horror. Foi assim, nossa, foi pesadíssimo. E é aí que começa, né? Todo de vez a ladeira abaixo. Um começa a despejar no outro, realmente. E assim, a gente vê que são os dois, né? Não é só o Daniel, o Louis tá de saco cheio do Armand, o Armand tá de saco cheio do Louis, e um não aguenta mais o outro. Porque, assim, são muito diferentes, né? Mas te falar todos os pontos que o Daniel citou todos os pontos que o Armand citou do Louis são totalmente verdade, né? Porque ele vive a vida, né? Porque ele não está vivo, e na vida ele também não está vivo, mas dele naquela murrinhação ali, ai, eu sou um coitadinho, ai, a Cláudia morreu, ai, o Lestat fez tudo que fez comigo, ai, eu perdi meu irmão, ai, a minha mãe me repudiou, ai, a minha irmã me matou enquanto eu estava vivo. Todo o Luiz já tá assim, sabe, nessa... A gente sabe que o Luiz realmente ele é assim, ele é isso, mas, cara, e assim, e olha que a gente nem convive, imagina conviver com uma pessoa assim diariamente. Então, não julgo o Armand. Não dá para julgar o Armand, porque, pô, mesmo, né, sem conviver, a gente já tá de saco cheio, ninguém aguenta mais. A gente tá lua e troca o disco, pelo amor de Deus. Olha só, eu acho assim, esse episódio é um episódio que eu tive muita pena do Armand, de verdade. Total. Levantei a bandeira Armand. Mas é assim, até você terminar de ver a temporada, aí você volta, aí eu volto a ter o mesmo sentimento que eu tinha antes, tá? Continuo achando ele uma bicha invejosa, não gosto, entendeu? Ele é mau caráter pra... Entendeu? Então, ardiloso. Toda a pena que eu tive dele nesse episódio, já no final da temporada, foi-se embora, sabe? Eu acho que cada palavra que o Louis falou ali para ele foi merecida. Foi merecido. Gente, prestem atenção. Vocês estão vendo essa review do 5º episódio. Quando vocês terminarem de ver a série e ver a review, nossa, do 8º, vocês vão entender o que a gente tá falando. Entendeu? Então, assim, doeu. Só no 5º. Quando você vê o resto dos episódios da temporada, vocês vão entender que ele mereceu cada palavra, cada sílaba que o Louis vomita na cara dele. Ele mereceu demais. De verdade. Porque o que ele faz, olha, eu vou te falar, o negócio não é bonito, não. Não era nem para o Louis estar com ele, entendeu? Não era nem para o Louis estar com ele. E a gente sabe, né? Agora a gente sabe por que o Louis ficou com ele, né? Mas não podemos falar aqui, porque estamos no 5º. Exatamente, né? Vamos segurar a onda. Mas é bem isso, gente. É complicado demais, porque assim, a gente realmente defende um, defende outro. Mas todo mundo ali, né? Igual eu falo nas crônicas, eu falo para todo mundo, pessoal que manda DM no Instagram, pessoal que vem perguntar.
Ah, mas a gente vê você falando que gosta do Lestat, não sei o que. Gente, realmente, o Lestat é meu personagem preferido. O Lestat é o principal personagem das Crônicas Vampirescas. Não se pode negar isso. Até para quem não gosta do personagem, tem que admitir, ele é. Todos os livros, do primeiro ao último, falam dele. Tem ele. Então, assim, ele é o personagem principal das Crônicas. E a Anne sempre deixou isso muito claro. As crônicas são sobre o Lestat. E, apesar disso, gosto dele, gosto, passo muito pano, passo. Mas também, quando tem, tipo, quando ele é um filho da mãe, quando ele faz merda, também vou esculachar ele sim, entendeu? É aquela coisa, não dá todo mundo, todos os personagens de Anne Rice têm sua parcela de culpa na história, todos, sem exceção. Até Cláudia, com 5 anos de idade, tinha. Tá? Digo 5 anos porque no livro ela tem 5 anos, tá, gente? Então, assim, até Cláudia tem. Ninguém ali É tá? inocente, né? Não tem Ninguém é. Então, assim, todos eles têm sua parcela de erro, todos eles têm sua parcela de acerto, e é isso, e é exatamente isso. Por isso que a gente fala, a gente vive numa relação de amor e ódio com os personagens das Crônicas Vampirescas. Num livro, nossa, eu amo fulano. No livro seguinte, o fulano já está sendo um imbecil, um otário, um escroto. Tomara que fulano morra. No outro livro, tu já tá amando de novo. E é assim, gente. É assim, não tem o que fazer, entendeu? É isso é as crônicas. Se acostumem, porque vai ser assim até você terminar de ler e de assistir a série. Então, rola todo, né? Um cuspindo verdades na cara do outro, coisas horrorosas de se falar, inclusive, em muitos momentos, mas não deixam de ser verdades, né? E eu acho que uma das verdades que eu mais gostei de ouvir o Armand falando para o Louis é o fato de a Cláudia nunca te amou. Não como eu te amo e não como o Lestat te ama. Realmente, a Cláudia nunca amou o Louis assim, dessa forma, como ele chegou a. Ele também nunca amou ela dessa, sabe? De uma forma total e absoluta. Era tipo assim, um era a muleta do outro, enquanto tu tá me servindo, tá bom, mas assim, se eu tiver que seguir minha vida sem você, seguirei feliz e cada um vai pro seu canto e acabou. Para os dois. Exatamente. Tanto que é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que eu já falei também já várias vezes lá no nosso grupo, né, da comunidade e tal, que às vezes, para quem está chegando agora nas crônicas, não conhece muito, só está realmente focado em entrevista, tanto por causa do livro, ou por causa do filme, ou até mesmo por causa da série, ainda não consegue entender que se tem uma pessoa que realmente amou a Cláudia, foi o Lestat. E o Lestat Exatamente. carrega isso com ele durante todas as crônicas, até o último livro. Ela é muito importante. Ele chama ela de filha, né? Ele sempre fala que é a filha dele. Ele sempre fala do amor que ele tinha por ela, do orgulho que ele tinha dela. Então, isso daí fica muito evidente. E o Louis é bem isso mesmo que a Alice falou. Ali, aquela relação, apesar deles terem ficado juntos e do Louis ter ficado do lado dela, ele era muito condescendente, né, com ela. Uhum. Ele apoiava as coisas que ela fazia, porque eu preciso de uma companhia. Não é à toa que lá na primeira temporada ela falou assim: agora eu entendi o que eu sou uma substituta para a irmã dele, né? Ele precisa de alguém, de alguma coisa do lado dele. Eu sou essa pessoa, né? Mas não que, eu sou realmente uma filha e tudo mais. O amor dele, obviamente, era muito inferior ao próprio amor que o Louis sente pelo Lestat. Isso daí não tem Exatamente.
Não tem nem o que contestar. E quem tá, né, quem acha que é o contrário, e tudo mais, até mesmo, né, o pessoal, a gente teve muita gente aí defendendo o relacionamento, né, do Lu e do Armand, achando a coisa mais linda, maravilhosa do mundo. Gente, pelo amor de Deus, né? What E the outra, fuck? não tá nem de longe o que o Lui possa ter sentido pelo Armand, que eu acho que foi mais uma questão de identidade, dele se sentir à vontade com a própria identidade dele, do que propriamente um amor, assim, com o que ele sente pelo Lestat. O que ele sente pelo Lestat é amor de verdade, é amor, é Total. paixão, é tesão, é desejo, é vontade de ficar com essa pessoa e vamos embora, sabe? Uhum. Exatamente isso. E eu achei essa fala do Armando assim, muito certeira, né? E o melhor de tudo é o Lui, concordar com ele, falando que ele É, sabia disso. E sim. realmente é verdade, gente. Tipo, Lestat, nossa, acho que aquele homem mataria o mundo inteiro. Se o Lui falar, quero que você mate todo mundo no planeta, ele ia fazer isso. Não tinha nem conversa. E o Armando, apesar do jeito estranho dele, assim, sabe, esquisito, né? Muito, né? Do jeito dele, ele também faria a mesma coisa, sabe? É isso. Na questão do Armand, eu acho que já é mais uma forma de, tipo, não quero ficar sozinho, É, né? Não tenho outra opção, então vai ser. Só tem tu, vai tu mesmo. É bem exato. isso, E eu sabe? vou, é o típico caso disso, não tem tu, vai tu mesmo, e eu vou fazer parecer que é perfeito. Exatamente. Eu vou fazer que é perfeito, que deu certo e continua dando, e que Uhum, nós somos muito apaixonados, exatamente como eles têm feito desde o primeiro episódio, né? uhum. Como se fosse um casal em eterna lua de mel, maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, Como se nada dá errado. tudo fosse flores, Exatamente. esquecendo de E mostrar os espinhos. exatamente, pintando esse quadro o tempo inteiro, sendo que a que custo, né, que ele está mantendo isso? Exatamente isso. E aí o Luiz já está, né, louco com a questão da droga que ele absorveu do sangue do Daniel, mas todo aquele rolê acontecendo ali, aquele pega-pega acontecendo ali com a irmã, e ele começa a alucinar escutando a Cláudia chamando ele. E Hum, ele sai desembestado, porta fora. E aí, gente, vem uma das cenas que mais mexeu comigo, que mais, assim, sabe, me deu gatilho, que mais me tocou de uma forma assim que me deixou mal mesmo por vários dias. Que é a cena dele caminhando para o sol. E isso nas crônicas, né, é basicamente um suicídio do vampiro, é. né? Que é ele se expor ao sol e aí ele vai se desfazendo, o corpo dele vai se desintegrando, ele volta ao pó e ele morre. E ele fez isso nesse momento, ele subiu, eles estão ali realmente num apartamento em São Francisco, e ele sobe pro. Como é o nome daquele lugar ali? O terraço? Isso, o terraço, obrigada. Eu fico com sótão e porão na cabeça e esqueço do terraço, entendeu? E eu sempre confundo o sótão com o porão. Eu nunca sei, eu sempre confundo qual é o em cima e qual é o embaixo. E aí ele vai para o terraço e já está dia, né? Já é de dia, tanto que o Armand foi lá atrás dele exatamente por isso, por já ter amanhecido e o Louis ainda não ter voltado para casa deles. E aí ele faz isso e o Armand escuta e vai atrás dele, mas quando ele chega lá, o Louis já está muito ferido, né? Muito destruído. E, nossa, tudo que ocorre ali depois nessa cena acho que é o momento mais chocante, sabe? Porque ele realmente fica com o corpo totalmente Melhorado, queimado. né? É muito, assim, dá para perceber
realmente a agonia, né, dele, que ele tá sentindo O Jacob foi aquela dor. sensacional ali nessa cena para mim, sabe? E na verdade os três, né? O Jacob, o Assad, o Luke foram perfeitos em todo esse episódio. O Eric também, né? Nas cenas dele, que são um pouco menores, mas os quatro foram perfeitos. Mas eu acho que nesse momento ali do Louis do Jacob representando o Louis naquela situação, foi assim, cara, eu não consigo nem encontrar a palavra. Eu fico até difícil de falar. Então eu vou pontuar uma coisa nessa cena que não tem nada a ver, tá? Que é sobre a produção dessa cena. Eu acho muito bom a maneira como eles mostram o vampiro sendo morto. Desintegrando, né? O corpo virando Exato. pó. Virando pó. Lindíssimo. Não é uma coisa, você observa que não é uma coisa assim, chegou no sol e pum, explodiu. Não é isso, não funciona dessa forma, tá? É uma coisa muito mais orgânica. É como se fosse, se isso realmente existisse, provavelmente seria assim. Uhum. E a pele, depois mostrando a parte do músculo, se desintegrando pouco a pouco. Não é uma coisa assim, e eu achei maravilhoso. Não é nada instantâneo, é dolorido. É uma coisa muito orgânica, sabe? E eu achei assim fabuloso. Naturalmente eu estava vendo a cena chorando, mas observando todos esses técnica. Mais na segunda vez que eu vi, não na primeira. Tentando assistir enquanto se morria de chorar. Chorando, óbvio, porque a interpretação do Jacob é maravilhosa. E esse pós, quando ele volta, quando o Armand salva ele e bota ele no caixão, e aí a gente vê ele todo desintegrado, assim, todo desintegrado, assim, metade do corpo desintegrado. Sabe? É uma maquiagem, assim, perfeita, é uma produção show, coisa de filme mesmo, assim, de cinema, sabe? É maravilhoso. Isso, e tudo que rola, né? O diálogo do Armand e do Louis ali naquele momento, né? Após tudo isso acontecer, é exatamente que a gente viu. O Louis vai lá, faz a merda, o Armand vai lá, limpa. Aí depois da merda, depois que o Louis vai voltando a si, ele vê o que ele fez e vai, pede desculpa ao Armand, que não sei o quê. E aí, nesse exato momento que o Louis tá lá, deitado na cama, todo ferrado, sem nem entender, ele mesmo não estava entendendo o que tinha acontecido, e aí o Armand conta para ele, né? E o Louis fica, desculpa, desculpa. E o Armand fala um pedido de desculpa sem verdade, sem sentido. E realmente é isso, sabe? Porque o Louis só tá ali pedindo desculpa porque vai ser mais um momento que o Armand vai parar a vida dele para ficar ali cuidando de Louis. Né? E é exatamente isso. E o diálogo ali é tudo, sim, nossa, incrível. E a gente vê o quão o Armand tá magoado total com o Louis mesmo. E quem é pego no meio do fogo cruzado é o Daniel, né, tadinho? Porque o Armand tá pé da vida com o Louis, mas tá descontando no bichinho do Daniel, que já tá todo escorraçado, todo arrebentado lá na sala, mas tá apanhando mesmo assim, né? Continua apanhando. Qual a necessidade, né? Mas aí entra o ponto principal. E que, se eu não me engano, eu e Sheila falamos disso, eu não sei se foi na segunda ou na terceira resenha. O Armand está descontando ali no Daniel porque o Armand tem inveja do Daniel. Por quê? É exatamente o que o Louis falou. Tantos anos ali com o Armand e mesmo assim, em poucas horas, o Daniel, com o charme dele, com o borogodó dele, conseguiu conquistar o Louis e está ali chamar a atenção do Louis, coisa que o Armand não tem. E a gente citou, a gente mesmo já citou isso em alguma outra resenha que eu não me lembro qual. O Armand é bonito? A descrição do Armand é perfeita, ele parece literalmente um anjo, uma pintura em tela e não sei o que, não sei o que lá, a beleza dele, ele foi, né, criado tão novinho, etc. Mas ele não tem o recheio do negócio, ele não tem o borogodó, entendeu?
Ele é isso. Ele é literalmente aquele boy que é só o externo. Ele é muito inteligente, ele é muito culto, ele é letrado, ele fala sei lá quantas línguas e não sei mais o quê. Inteligência ele tem para dar e vender, entendeu? Eu acho que ninguém, nem no mundo, conseguiria ter tanta inteligência quanto ele. Mas ele não tem o borogodó, ele não tem o charme, ele não tem, sabe? E é isso que ele fica revoltado com o Daniel, desconta no Daniel, e ele mesmo fala: eu quero que você me ensine a ser... qual é a palavra que ele usa? Eu não me lembro. Fascinante. Fascinante, assim. E é exatamente isso. E eu fiquei, caraca, mano, a gente tinha... Quando eu vi isso daí, eu falei, né, eu falei, cara, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu, desde, né, de sempre, tudo que eu já li sobre ele, tudo que eu já entendi sobre ele, eu sempre percebi esse Armand. Inteligente, bonito, esteticamente, mas falta esse, entendeu? Negócio ali, sabe? Falta a cereja do bolo. E é por isso que ele é desse jeito que ele é, né? É por isso que ele faz as coisas que ele faz, né? Mais do que ser desse jeito, a gente entende as atitudes do Armand, porque ele tem a beleza, ele tem a juventude, mas ele não tem o charme, aquela coisa de você olhar e você realmente ser conquistado, a pessoa ficar ali, né, por exemplo, uma meia hora, né, todo passou por isso, às vezes está num rolê aí aleatório com os amigos, ou às vezes até mesmo na casa, né, de alguns amigos, e aí chega alguém novo, né, ali e tudo, e às vezes meia hora que você fica ali com aquela pessoa, você está encantada por ela, né? E você não sabe, e às vezes ela nem é tão bonita, ela nem é tão atraente fisicamente, mas ela tem um negócio ali que te pega, de alguma forma e tudo mais. E o Armand, ele não consegue ter esse jogo de cintura. Ele não conseguiu isso com o Lestat. Daí já começa, né, a picuinha. Aí começa a E picuinha. logo com o Lestat, né? Que tipo assim, porra, Meu, o cara é tudo. O cara é o pacote amiga, completo, entendeu? E amiga, ainda tem os extras. principalmente com o Lestat, né? É até uma coisa que a gente cansa de se falar, de, de que, meu, para você conquistar o Lestat, cara, você tem alguma coisa ali. Tu tem que ter um Porque jogo de o cintura, bicho meu não irmão. se deixa levar por qualquer um. Porque se fosse só beleza, se fosse só juventude, se fosse só força, o irmão tem tudo isso. E para dar e vender. Assim, é igual você falou, pela descrição dele, ele é um dos vampiros mais lindos das crônicas. Se não o mais lindo, porque além de tudo ele é ruivo, tem um olho, um rosto que é incrível. Mas não tem o borogodó. Não tem o molho. Não Não tem tem o assim. mojo, não tem o mojinho. Aí, tipo, o que Aí, que adianta? aí fica para trás. E Faz- assim, não tem como, não tem como. E aí é por isso que ele é o vampiro manipulador que ele é. E ele Porque é o que precisa ele ser, sabe. exatamente, ele precisa colocar as pessoas de um outro jeito. Então, é assim que eu consigo? Então é assim que eu vou fazer. E assim, a gente vê que ele tenta, sabe? Ele tentou aprender isso do Lestat, aí ele tenta do Daniel, mas ele não consegue, tadinho. Tipo, porque não é uma coisa que dá para aprender. Ou você É, nasce com, ou não, tipo, acabou para tu, sim, entendeu? Vai tentar ser bom em outras coisas. exatamente. É por isso que eu achei tão interessante que justamente nessa hora é a hora que ele, né, coloca o Daniel sentado daquele jeito, coitado do Daniel. Ai, gente, que O bichinho sofrimento. sofreu. O bichinho sofreu pra cacete.
E aí ele fala assim, não, agora você vai ter que me contar como é que você consegue ser fascinante assim, porque se você conseguiu fazer isso com o Lui, eu quero aprender, porque sou eu que estou com ele, então eu tenho que ser fascinante para ele. E o Armando até comenta, ele de 128 garotos, rapazes, que o Lui trouxe aqui e matou, por que você? Por que só você? Então, alguma coisa eu já entendi que você tem. Então Uhum, agora você vai ter que me ensinar. exatamente. E assim, essa cena toda é muito maravilhosa, né? E aí a gente tem Dubai novamente, o Lui contando que a cena volta para Dubai e tem o Lui contando que o que ele fez, né, a tentativa de suicídio dele lá no sol, tirou muita coisa dele, porque Isso, realmente uma coisa, né, que é característica dos vampiros da Anne Rice, né? Quando eles tentam se matar dessa forma, eles perdem fragmentos deles mesmos. Então eles isso. perdem memória, né? Ele realmente esqueceu muita coisa. Por isso Sim. e agora ele entende o porquê dele ter pedido essa entrevista novamente com o Daniel, né? Que era para lembrar de tudo isso. O que justifica a, 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 a narrativa que a série deu para justificar uma segunda entrevista. Pela primeira estar errada por conta desse acontecimento, entendeu? Então, assim, o Lui, ele precisava relembrar aquelas coisas que ele perdeu ali naquele momento em que ele fez aquilo. E ficou sensacional, gente. Nossa Senhora, esse episódio, assim, sabe? Os diálogos entre o Lu e o Daniel, que são, assim, cruéis, mas cruéis, assim, em níveis absurdos, porque retratam mesmo um relacionamento doente, um relacionamento abusivo, né? E o que retrata a vida de muita gente, né? Hoje em E o dia. trauma, né, também, porque assim que o Lui ele se dá conta, né, do que aconteceu, do que ele fez, né, contra ele mesmo, ele começa a ficar muito emocionado do tipo, nossa, eu realmente eu perdi essa parte da minha vida porque eu não tinha uma lembrança de que eu tinha atentado contra a minha própria vida, sabe? E aí ele começa a chorar, ele meio que tenta assim até um pouco devagar, e aí o Daniel tem que trazer ele e fala assim, ó, vamos deixar eu, né, do Deixa tipo, para eu resolver isso entendo, depois. é, eu entendo, você está emocionado, eu também, ó, mas a gente, ó, o tempo está correndo, vamos nos estreitar aqui e tudo, mas você vê a dor, né, que é passada nos olhos dele, o quanto ele está muito, muito chocado com isso. E o quanto foi sofrido, porque parece que é como se ele tivesse ouvido isso, mas é de uma outra pessoa e não dele. E aí, então, Uhum. ele começa a sentir realmente como se fosse ele. Não, eu fiz isso contra mim mesmo, né? E é muito doloroso, porque a pessoa ela tem que enfrentar essa situação. Imagino, né, para pessoas que passam por essa situação e dão a volta por cima e sobrevivem, e tentam, né, da melhor maneira seguir em frente, e a gente sabe que é bem complicado. É por isso, né, que a gente até mesmo falou desse episódio ser um episódio muito pesado e a pessoa estar bem, porque às vezes pode tocar em pontos muito sensíveis mesmo, é exatamente por isso, né? Porque às vezes o trauma ele é tão grande e é uma coisa que eu acho que tanto nas resenhas da primeira temporada, como algumas conversas também, né? Muitas, né, na verdade, que a gente teve, a gente tocou essa questão de que o Lui, um pouco da perda de memória do Lui também era por trauma. E Uhum. agora a gente teve a resposta total para isso.
realmente foi um trauma que aconteceu. Não só pela morte da Cláudia, não só pela tentativa, né, de assassinato do Lestat, mas pelo que ele fez contra ele mesmo, né? Fora as outras coisas que ele já estava passando, mas isso realmente tirou um pedaço dele. É muito forte mesmo. Exatamente. Até porque, né, ele perde momentos chaves da vida dele, ele esquece situações, né, chave. Então, basicamente isso é a única coisa que ele ainda tem da época da humanidade dele. Então, assim, se ele perder isso, acabou de vez, entendeu? Lógico, aí o negócio desanda total e já era. Não é à toa que ele fala, né? Que nem eu sabia quem eu era sem essas partes, agora eu não sei mais. Então é por isso que eu tenho que continuar agora mais do que nunca buscando. Porque, meu Deus, quem que eu sou? É bem isso. E eu acho que isso é acho que é para todos nós, né? Porque quem seríamos nós sem as nossas memórias, né? Tudo que a gente tem do nosso passado, né? Basicamente. Então, isso é realmente uma coisa muito considerável na nossa vida, né? E aí também tem a cena do Armand falando que ouviu tudo que foi gravado, né? Tudo que o Daniel gravou ali naquele momento em São Francisco, do Louis da entrevista, e o tá sempre lá, o Armand, o Louis falando só da Cláudia e só do Lestat, nunca tem ele na história, nunca, né, ele leva em consideração a parte importante, e o Louis fica, mas eu só falei mal dele, amado. Sério. Nessa hora, aí Porque, eu tipo, até dei uma risadinha, né? Eu falei assim, tá, Luiz, parece tá. até aquele ex que, tipo assim, levou um pé na bunda e não esquece e fica ali, sabe? Tô batendo naquela tecla. Ai, mas o fulano. Ai, mas o fulano. Ai, não sei o que, fulano. Ai, gente. É aquela típica cena mesmo de ciúme, né? Se Do fez tão tipo, mal, só mas você só fica esquece. falando do outro e tal. Mas eu tava falando mal, mas tá falando. Para de falar, Não é, Cássita. querido? Poxa, supera, Porque a gente esquece, segue tua vida. porque a gente fala daquilo que significa, né? Se o nome do Lestat não sai da boca do Luiz, é por isso, né, que até o Armand fala assim: Meu, você só fala o nome dele, o nome que foi impronunciável por tantos e tantos anos aí na nossa casa. Ah, mas eu falei merda. Não interessa, agora você desandou a falar de novo e você só fala, tá aí. É a mesma coisa. Aí dava até para fazer um paralelo lá no primeiro episódio, quando a Cláudia vira pro Lui lá na sala da caldeira e fala assim: tá, a gente pode até não ter matado ele, mas você trouxe ele aí dentro, tá aí dentro, junto com você. É a mesma Exatamente. coisa. É bem isso mesmo. E foi isso que a Cláudia passou, né? Por um bom momento. E depois o Armando, né? Tipo, Normal. os dois aguentando a mesma ladainha, mesmo lero-lero, mesma reclamação e etc. E aí tem o Armando chamando, né? Encontrando o Lestat e falando o que o Luiz fez e etc. E o Lestat tá de vestido todo preocupado. E o Luiz tentando lá, tipo, passou as últimas 10 horas falando do boy. Aí agora tá lá, que o boy tá lá, o boy, ele tá, tipo, tá fazendo de egípcio. Eu tô, amado, resolve o que tu quer da tua vida, entendeu? Aí o Armand já tá tão de saco cheio que nem ele tá caindo nessa mais, né? Ele tá tipo, ai, para, pelo amor de Deus, supera, ou então, sabe? Tanto que o Armand mesmo fala ali, eu vou só esperar você se recuperar e depois você segue a sua vida, eu sigo a minha e acabou e só vamos. Porque, tipo, pra que ficar insistindo naquilo ali, né? Apesar que o Armand continua insistindo, né? A gente sabe disso, afinal estamos juntos ali em 2022.
Mas eu não sei quem é mais idiota. Eu fico vendo essas coisas e fico tipo, caraca, sério, mano? Enfim, narrativa, né? Mas é bem isso, porque. Depois a gente entende, né, por que eles continuaram juntos, né? Mas até o momento a gente ainda não sabia. Exatamente. E aí, nisso tudo, o Armand, né, dá o sangue dele lá pro Lu e tal, e o Lu não quer falar com ele, está, o Armand desliga. Vamos Nossa, botar não, assim. olha, essa cena, aí a gente volta a ficar com raiva do Armand, né? Pelo menos eu fiquei, porque eu falei assim, já que você começou, então você vai até o final. Então Exatamente. repete tudo que ele está falando. Para que Porque se foi, você, né, chamar o cara? então, que nem você fez a ligação aí, a sua ligação no telefone vampírico, tá falando lá com o cara. Na hora que o Lestat começou a falar, eu fala para ele que eu amo ele, né? Eu te amo, Lui. E aí o Armand começou a travar, e eu falei, filho de uma. Eu sabia que tu não ia falar. Tu não ia falar isso. Ai, que Exatamente. ódio. Que Eu ódio. fiquei tipo, então tá, né? Para quê? Não precisava nem ter chamado para começo de conversa. Mas, enfim. Aí o Armand fecha lá o caixão, deixa o Louis lá de castigo, volta para a sala e fica com o Daniel lá e tal, e ele resolve matar o Daniel, e fica lá falando várias, né, coisas do passado do Daniel e tal, e aí no final ele resolve matar o Daniel, né, afinal já tá ali todo arrebentado, todo mais para lá do que para cá, então vamos terminar o serviço, que eu tenho que seguir minha vida, que eu tenho mais o que fazer. Já estou aqui há dias nesse lero-lero chato, né? Que a gente percebe, o próprio Daniel fala, a gente entrou lá terça-feira, numa terça-feira à noite. E quando eu acordei no, sei lá, onde eu fui largado lá, já era sábado, né? Então a gente percebe que eles ficaram ali por vários dias. Exato. O apartamento é o apartamento que a Anne Rice realmente queria que fosse filmado, essa parte da entrevista. Ele foi todo, o cenário foi todo feito, a cena que tem o Armand e o Louis carregando o Daniel, aquilo ali realmente foi naquele lugar que a Anne imaginava que seria ali em São Francisco para fazer a entrevista. Assim como a Gallery House, que existe também em Nova Orleans, que é a casa do Lestat, essa casa era a casa que ela idealizava se a entrevista tivesse existido mesmo, fosse nessa casa em São Francisco. Ai, que máximo. Então, assim, a Anne tá feliz onde ela estiver, né? Eu não sabia dessa questão. Eu sabia da Gallia House, mas não sabia que a casa de São Francisco, o apartamento, no caso de São Francisco, também era idealizado em um prédio real e tudo mais. E nisso tudo, o Daniel, o Armand tá lá finalmente, né? Tipo, vou mandar esse menino de arrasta. E o Louis levanta todo ferrado e fala que não, porque ele merece viver e pode ser que seja preciso dele novamente no futuro, que é verdade. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nesse momento do Armand com o Daniel é o Armand mostrar uma certa forma de piedade com o Daniel, né? Para tentar não fazer ele sofrer, porque o Armand já tinha decidido que iria matar ele e acabou, não tinha conversa. O Louis que impede tudo aquilo, e eu não sei se foi para melhor ou se foi para pior. Daqui a pouquinho mais à frente a gente comenta sobre isso. E o Armand, de certa forma, consegue, né, ser um pouco. Ter um pouco de empatia, podemos dizer assim, pelo Daniel, né? E tentar fazer esse momento que não seja tão sofrido para ele. E o Louis levanta e vai lá, e no final de tudo, o Louis meio que diz todo aquele trecho que o Daniel lê no livro dele, né?
pro Daniel. E, tipo, a partir dali a gente percebe uma coisa muito importante. E é aí que eu citei, que eu falei que não sei se foi melhor ou se foi pior ter salvo ele. Que, assim, foi colocado na cabeça dele que, independente de qualquer coisa, de qualquer situação da vida dele, ele deveria continuar sempre sendo um jornalista, se focar em ser um bom jornalista e é aquilo ali. E é exatamente o que ele fala. Ele, 2 casamentos ferrados, 2 filhas ferradas também, porque né, ele praticamente não teve contato com as filhas. E no final de tudo, eu continuei um bom jornalista e conquistei tudo que precisava conquistar com o jornalismo e estou agora onde estou. E foi meio que uma consequência disso, porque foi colocado aquilo ali na cabeça dele. Então, como ele estava nessa parte do meio que hipnotizado para isso, né, ele deixou de lado todas as outras situações da vida dele. Então, por isso, ele não se dedicou aos casamentos, ele não se dedicou às filhas. E eu fiquei assim, que bando de arrombado, filho de uma égua. Ferrar a vida do bichinho. Sim, eu não sei vocês, mas vocês devem ter tido a mesma percepção que eu. Até mesmo quando o Armand estava ali falando com ele, foi basicamente como se ele lançasse, a gente sabe que não uma profecia, mas uma sequência ali de vida, né, que o Daniel poderia ter, e que realmente culminou na vida dele, né? E aí já também é sedimentado por aquilo que o Louis ficou repetindo na cabeça dele, aí ele até lançou lá, colocou no livro e tal, e que ele falou assim, depois ele até falou, né, eu nunca soube exatamente porque eu ficava com essas palavras na minha cabeça, agora eu sei exatamente, foi você que disse para mim. Mas a vida dele foi construída a partir dessa noite em São Francisco. Então é muito triste, é do tipo, esses 2 vampiros, eles não me mataram, mas de alguma forma, sim, eu saí morto daquela casa, daquele apartamento. Eles tiraram várias coisas de mim. Foi bem isso que aconteceu. É por isso que eu falo, não sei se foi melhor ou se foi pior ele ter sobrevivido, né? Porque, de certa forma, ele sobreviveu, mas a vida dele já estava definida a partir daquilo ali e foi toda essa confusão que foi ladeira abaixo, e é isso, ele não conseguiu ter uma vida, uma família, né? Então, é muito, muito louco tudo isso. E uma coisa muito interessante, que eu esqueci de comentar antes, que quando o Louis levanta e proíbe o Armand de matar o Daniel, o Louis fala, não, ele tem que sobreviver. E o Armand chama o Louis de mestre nesse momento. Eu fiquei, isso. Como assim? Eu até cheguei a criar algumas teorias, mas possivelmente já foram de ralo, né? A partir disso aí, pelo que aconteceu no 6º, 7º e 8º episódio, eu falei. Esse episódio, né? Ele nos deu muitas respostas, mas também levantou muitas questões, né? Do que poderia acontecer nos próximos. Algumas certas, outras erradas, né? Nada a ver. Teoria só mesmo, vozes da nossa cabeça. Fonte vozes da nossa cabeça, entendeu? Como a gente sempre faz, a gente sempre cria, não tem como. E basicamente é isso. A partir desse momento, o Armand vai lá e faz, né, todos os paranauê, porque o Louis não tinha força para fazer, e o Daniel esquece de tudo aquilo que aconteceu, e eles desovam o bichinho em algum canto ali. Desovam, mas ele está vivo, tá, gente? Não morreu, não. E nisso a gente percebe que na saída, do lado de fora, né, do apartamento, o Raglan James está lá tirando as fotinhas dele, que é uma das fotos que o Daniel vê, né, que é quando mostra o apartamento real e tal. E a gente vê o Armand e o Louis,
carregando o Daniel doidaço. Encheram mais ainda o bichinho de droga, tadinho. Mas, né? Não sei como ele não teve uma overdose, milagre, né? Enfim. E é basicamente isso. O episódio termina. E a partir disso daí é só loucura. Só assim, te prepara. Só prepara. Não fez nada não, entendeu? Só te prepara. Chocante e sensacional. Já sabemos que o episódio é top 1 da Sheila, então assim, não, né? É isso aí. Bom, sim, mais uma vez, obrigada por Imagina, aceitar estar aqui gente, com a eu gente. que agradeço sempre. Mais uma resenha maravilhosa, né? Eu sempre agradeço, porque vocês são maravilhosos, então cada convite é uma honra, de verdade, de coração. É muito bom estar aqui com vocês e falando do que a gente gosta, esse universo, e trazendo mais gente para vir com a gente nas coisas boas. É isso. Nessa loucura das crônicas de cair nessa loucura das crônicas de vampirescas. Vem nessa loucura que você vai ser feliz. Exatamente. Gente, obrigada para você que assistiu até o final desse vídeo. Não esqueçam, sigam as nossas redes sociais, @Universo Imortal BR em todas as redes. Ajuda lá no engajamento, curte, compartilha, comenta aqui no YouTube. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo aqui embaixo, comenta o que você achou do episódio e da nossa resenha aqui embaixo. E sigam a gente principalmente no Instagram do @Universo Imortal Brasil BR, porque lá é a nossa fonte principal, tá, de informações, é onde eu dou todas as informações. As outras redes só vai uma coisa aqui e outra ali. No Instagram tem tudo, absolutamente tudo. Próxima resenha será do 6º episódio, que já vai ser essa DM aqui se descabelando, entendeu? Esse episódio fomos mais contidas, porque é um episódio, né, mais complexo, né, um episódio mais conturbado, mas 6º episódio, 7º, 8º, vai ser só loucura, só surto, né? Essa semana, no grupo do WhatsApp, temos um grupo, uma comunidade no WhatsApp, se você quer participar dela, vai lá na DM do Instagram, pede o link do grupo que eu mando para você poder entrar. Obrigada por você que assistiu até o final. Um beijo. Aguardo vocês na próxima resenha. Não esqueçam de assistir as resenhas anteriores e compartilha, manda para um amigo, para um colega que está entrando nesse mundo agora, o que você quer que entre, para convencê-lo a assistir a série e a ler os livros também. Gente, beijo. Até a próxima. Meninas, obrigada.